Fala, galera do Chama MMA. A gente tem feito um trabalho de trazer os coaches, né? Trazer os técnicos, que é muito interessante para a gente compreender um pouco melhor o esporte. E hoje eu estou aqui com o Denis Vieira, que faz um trabalho na área do wrestling aqui no Brasil, aqui em São Paulo, né, Denis? Isso, tudo bem, galera? Sejam bem-vindos aí. Tirar de vocês algumas dúvidas aí referente ao wrestling, o wrestling voltado para o MMA. A gente vem fazendo aí há alguns anos já. E é isso. Denis, como que começou assim para você esse lance teu com o wrestling assim? Porque provavelmente na época que você começou era uma coisa pouco comum aqui no Brasil, né, cara? Então, na verdade, não só no Brasil, né? Começou mais no Rio de Janeiro e teve uma oportunidade aqui em São Paulo em estar formando uma equipe. Eu participei dessa seletiva. Eu era preta de Hapkido, mas sempre me interessava por uma luta, mais luta agarrada, né? Na época era o que tinha. E a gente fui fazer essa seleção. Aí passei e comecei a treinar. Tinha 17 para 18 anos. Comecei um pouco tarde, mas de ritmo acelerado, vamos dizer assim, né? Eu lembro que você chegou a fazer um trabalho com a galera do TUF lá atrás, né? Tinha alguns atletas ali que treinavam com você, né? Sim, fui com o Pamplona, né? Tava dando aula pro pessoal do Pamplona na época e por ter a oportunidade de estar fazendo a seletiva, né? Pro pessoal do TUF, mas na parte de wrestling em São Paulo. E eu fiz, foi muito gratificante para mim, mas antes disso tive a oportunidade de estar ajudando o Shogun com a luta, quando ele foi lutar com o Chuck Liddell, né, na academia do Demi. A gente ficou aqui em São Paulo ajudando ele a treinar pro wrestling já. E foi aí que abriu as portas, porque ele, além de derrubar o Chuck Liddell, ele ainda nocauteou, ganhou a luta e tudo. Aí foi onde comecei a dar aula pro pessoal, mas junto com o treino, né? Aí sempre peguei seleção de wrestling, participei de alguns campeonatos bem conhecidos aí, Jogos Abertos, Campeonato Paulista, Brasileiro, Seletiva Olímpica, tudo. Mas aí me distanciei por algumas coisas, né? E sempre permaneci dando aula pro pessoal, né? E pintou a oportunidade, professor, tem que dar aula pro pessoal de MMA, que a gente tem muita falha disso, não conhece, a gente tem que ir para fora, pouco cara que sabe o wrestling. E eu comecei a puxar aula para algumas equipes, né? A equipe Lotus, lá em Santana, fiquei bastante tempo. Dei aula para a equipe do Pamplona, dei para a equipe de MMA do Corinthians durante um período, né? De uns 2 anos para cá. Para o Lucas, desde o começo, dou aula para ele de wrestling, né? Isso foi passando também por vários atletas aí que já tem um nome conceituado. Pro Viscardi Andrade, o Marco Maluco, e pro Daniel Sarafian, quando ele estava as 2 lutas deles do UFC, né? Já tem uma rodada aí, né, pra gente. Então o pessoal sempre me procura, o professor tá dando aula, tudo. Eu falei, pô, voltei a dar aula, então vem. Aí o pessoal vem, chama pra contar antecedendo a luta, né, pra dar uma base, tudo, porque eles gostaram. Eles falam, pô, professor, o senhor puxou muito bem o wrestling voltado para o MMA, né? E graças a Deus aí o pessoal gosta, tem resultado positivo, né? Durante as lutas. Então, se sobressaindo mais contra os adversários, né? E nessa época você acha que a galera, os atletas aqui do Brasil, eles já estavam entendendo bem o jogo assim? Eles estavam pegando bem? Você acha que essa transição, porque aqui era muito grappling do jiu-jitsu, né? Talvez o judô, acho que já deviam ter alguns judocas assim, né? E você acha que eles conseguiam pegar já bem o jogo assim ou tinha uma certa dificuldade, cara? Então, teve grandes parcelas dos atletas de judô que migraram durante um período para o wrestling e até mesmo para a greco-romana, que são estilos diferentes, né? De grosso modo, o wrestling você pode atacar qualquer parte do corpo, né? E a greco-romana só da cintura para cima. Então o pessoal que era do judô migrou, se deu bem. Tem bastantes atletas que se constituíram, igual a Rosângela Conceição, que foi uma primeira mulher, né, brasileira, né, que foi para a Olimpíada, né? Só foi ela, né, para a Olimpíada.
E ela era do judô, entendeu? Migrou muito bem. E o pessoal do jiu-jitsu também, que já tinha uma base já, né, de jiu-jitsu, que também gostaram, mas eles migraram mais para a parte de wrestling. Então treinavam, gostavam bastante de treinar, né? Como em São Paulo era uma coisa nova, sim, e até hoje, porque é pouco conhecido, né? Só hoje em dia tem no Ibirapuera, que tem um grupo bem forte lá que treina constantemente, né? É um local de São Paulo que tem grandes atletas, né? Que foi uma atleta do judô também que ficou muito tempo lá, Lucimar Medeiros, puxando essas aulas de wrestling pessoal, né? E fora isso tem algumas cidades do interior, né? Mas o foco mesmo sempre foi do Rio de Janeiro, né? Ele tinha uma base maior. Porém, em São Paulo tinha uns atletas muito mais competidores por causa do judô, entendeu? Logo em seguida, o wrestling e a greco-romana entraram para os Jogos Abertos, né? Então, foi nitidamente muitos municípios do estado de São Paulo começaram a chamar atletas, né, que tinham conhecimento, ou até mesmo o pessoal do judô, para lutar, né, participar. E aí, tá até hoje isso aí, todos os eventos de Jogos Abertos, interior, jogos regionais, têm a modalidade de greco-romana e de wrestling, né? Bom, então pelo jeito já é bem difundida, assim, já tem bastante gente que pratica. Você teve muita dificuldade, assim, de fazer sua transição do jogo, assim, do esporte para esse esporte de artes marciais mistas, assim, de trabalhar o seu wrestling, assim, para o MMA, para você foi difícil? Ou você conseguiu fazer essa transição tranquila, assim? Porra, mano, pra mim foi natural, cara. Bem natural. Não tive diferença nenhuma, nada. Só foi mais adaptação, né? O meu estilo de wrestling, de jogo, de wrestling de luta, já era uma coisa mais trancada, mais que você usa um pouco mais de força e não tanta agilidade, também por causa da minha categoria, 84. E o pessoal falou, mas o wrestling é bem rápido. Não, os caras são muito explosivos mesmo. Você tem que saber dosar a sua força para não acabar todo o gás. Sendo que no wrestling, os atletas de wrestling têm muita preparação física, muito. Então, para mim foi, como eu falei para você, foi bem natural, né? Jogo assim, o pessoal gostou porque usa grade, tudo, e algumas técnicas de wrestling, porque o wrestling seria um antijogo, né? Seria como se fosse uma peça-chave para quem faz MMA, né? O cara que só faz em pé, tem uma noção boa de jiu-jitsu e tem uma noçãozinha de wrestling, né? Ele não vai ir pro chão tão fácil. Se o cara é um cara muito bom de jiu-jitsu e tem uma noção de luta em pé e tem uma noção boa de wrestling, ele vai botar o cara porque é bom em pé no chão. Então ele tem sabe onde colocar a luta onde ele quer, onde ele tem mais vantagem. Então foi muito vantajoso isso. A gente tem observado aí, né, cara, que tem uma certa dificuldade. Às vezes você vê atletas que estão pegando aí na mão de wrestlers aí, né? Mesmo porque eu acho que tem diferentes tipos, né, cara? Esse lance do wrestler do russo, assim, é um pouco diferente do wrestling do americano, né? Sim, claro. O wrestler russo, ele não é a mesma coisa que o americano, né? Os grandes ícones do esporte de wrestling greco-romano são do leste europeu, tá? Os Estados Unidos tem muitos campeões olímpicos de wrestling, estilo livre, mas a predominância do leste europeu é muito grande. Então, tem Azerbaijão, Uzbequistão, Mongólia, Irã, né, Rússia, né, tem o Cazaquistão também. São tipos de lutadores, biotipos diferentes, né, e que vêm com uma tradição maior, né. Então, para eles é muito mais fácil e eles têm um estilo de luta, como você disse, bem diferenciado. Já é o estilo de luta que eu sempre fiz, né? Uma coisa natural, que é uma luta mais agarrada, que você gruda mais o oponente, derruba e fixa mais o oponente no chão, né? Você não tem muitos explosivos, né? Você ataca de um lado que o oponente não está preparado. Falou, pô, como o cara fez isso? Entendeu? Então isso surpreende um pouco durante a luta. E claro que
depois que o wrestling, o pessoal conheceu mais o wrestling, então todos os lutadores de MMA buscam isso, para ter um diferencial, né, na hora da luta. Então isso, e também tira dos atletas, os profissionais de MMA, os que estão começando agora, o receio de lutar com alguém que sabe que dá. Então eles ficam com mais, como posso dizer para você, eles ficam mais firmes nas horas de lutar, né? No tempo de lutar, não fica com tanto receio, né, de fazer alguma entrada, alguma defesa. E eles, aí termina a luta e falam, nossa, professor, porra, pensei que era mó diferente. Nossa, falei, não, é só você treinar, né? Adaptar, trazer o seu jogo que você tem do jiu-jitsu pro MMA, ou do pessoal que faz o Muay Thai, né? Não ter receio de levar queda, e sim proteger. Aí o pessoal fala, pô, pensei que era mais queda, mas não é mais defesa. Eu falei, wrestling não é queda. O pessoal pensa, wrestling só vai derrubar. Não, wrestling é um antijogo. Você vai aprender a se defender, né? E aí sim, aprender a se defender bem, você vai conseguir quedar. Isso é natural. Porque hoje em dia já está se criando, assim, não vou dizer um mito, porque é desmerecer o trabalho dos outros, mas está se criando, assim, uma ideia, assim, que, por exemplo, a gente tem visto uma situação atual, que é o lance do Makhachev e do Charles, esse duelo. Né? Todo mundo acha impossível vencer. Mas existe uma forma, existe um caminho também do Charles duelar ali, ou de um outro lutador poder duelar de alguém daquela categoria ali também, né? Então, na verdade, são estilos de extremos, né? Vamos dizer assim. Tem um grande lutador do leste europeu e tem o nosso Charles, né? Brasileiro. Salve que o jiu-jitsu no chão não tem o que falar. É o esporte. Não tem que falar, vai sobressair, não, mano. O jiu-jitsu é feito no chão, velho. Então não tem, cara. O Charles tem eu acho que, 100% de aproveitamento em lutas de chão. No MMA, pra mim, é um cara que é o fenômeno mesmo no chão. Mas, do outro lado, tem um cara que é muito bom também teve bons professores, bons treinamentos de base de wrestling, né? E conhece mais ou menos o jiu-jitsu, né? Mas como eu falei para você, o jiu-jitsu não tem nem o que contestar no chão, cara. Não tem o que contestar. Jiu-jitsu é uma coisa, wrestling é a outra. Então, um bom lutador hoje em dia que sabe mesclar esses dois tipos de artes marciais, pô, sobressai muito lá fora, entendeu? Você chegou a fazer algum trabalho lá fora? Chegou a treinar lá fora ou sua base foi desenvolvida aqui mesmo, Denis? Não, eu não tive essa oportunidade. Tive bons professores que vieram de fora, né, que estavam no Brasil. A minha base foi o professor Edson Cudo, né, que foi da seleção muito tempo. Me ensinou bastante. Ele que foi meu técnico mesmo. Mas tive também aulas com professores iranianos, né, que estavam numa temporada no Brasil, né? Tive professor cubano também, que então ainda tem o Alejo estava no Brasil, passei um pouco com ele. E quando eu estava na seleção também, a maioria dos professores já tinha uma base também de Cuba, uma escola cubana de luta. Mas o meu grande professor técnico sempre foi o Cudo, né? Edson Cudo. Eu comecei com ele, foi ele que me incentivou, me ajudou bastante nas lutas, entendeu? E acredito eu que ele é um dos que tem mais alunos assim de wrestling mesmo conhecido em São Paulo, né? Então, mas como você disse, a pessoa tem que sair de fora do Brasil. Se você for para treino, para parte de treino, de portas abertas, de academias de wrestling, sim. O Brasil tem pouquíssimo, acho que, tem 3 lugares, tem no Centro Olímpico, tem algumas pessoas que dão aulas, né, que já foram também atletas de luta, fora isso não tem. Mas o Brasil tem muita matéria-prima, né, tem muita matéria humana para trabalhar isso. E não foge muito, é só ter tempo, ter investimento, né, trazido para a área do esporte e competições, né, difundir, né, o esporte. Porque o Brasil, queira sim, queira não, os brasileiros têm
biotipo muito bom para a luta de competição. São muito bons, competitivo demais. Né? Que não é por causa que no MMA se não, é raro não ter um brasileiro que não é campeão. Entendeu? Pois é, né? Só no UFC são 118 atletas brasileiros, né? Só lá, né? Só lá. Aí a gente fala muito também das dificuldades, tudo. A gente tem o Felipe Frois aí, que foi campeão do ACA lá, na Rússia, né? Não deve ter sido brincadeira para ele ali, deve ter sido complexo, né? Você competir no ACA, na Rússia, esporte dos caras, mano, e os caras, o pessoal do leste europeu, igual eu falei pra você, da Rússia, né, da Chechênia, né? Pessoal, mano, você chega lá, velho, se você não ganhar, se você deixa, não existe você ganhar por ponto brasileiro lá. Ou você ganha mesmo, ou você fala, caraca, se ficar na dúvida, vai pros caras, entendeu? Então, isso prova pra você que o brasileiro, não tem essa, vai lutar, vai. E falar pra vocês, mesmo que é um esporte que não é tão difundido, né? Lá fora, o wrestling, quando o cara fala, pô, o Brasil, tem os brasileiros lutando, os caras já ficam um pé atrás, que sabe que o brasileiro tem essa gana, entendeu? Tem essa gana. Ainda mais agora, no MMA, pô, quando qualquer atleta de outro país fala que vai lutar com o brasileiro, ele sabe que vai pegar pedreira. Sabe muito bem disso. Com certeza, eu te conheço daqui, da Team Mineiro, né? E a gente sabe o potencial que o cara, que é o nome da academia, que é o Lucas Mineiro, tem para as artes marciais. E ele agora vai lutar o Brave dia 5. E o Brave também é um torneio que tem muita gente boa de wrestling ali. Tem muito competidor do leste europeu. Tem pessoal do Cazaquistão, do Uzbequistão, Daguestão, Mongólia, Rússia, até mesmo dos países árabes, né? Entendeu? E os caras são duros, mas quando eles falam que vai lutar com o brasileiro, ele já fica com um pé atrás, cria um certo temor, né? Porque o brasileiro foi o que difundiu o MMA pro mundo, né? Pela família Gracie e tudo. Então eles criam aquela preocupação, né? Para eles todos. Então o brasileiro está sempre surpreendendo qualquer onde ele quer que vá, né? Muitas bolsas de apostas, vamos dizer assim, né? Então fica bem, como posso dizer, fica bem nítido essa preocupação, né? E os eventos que não tem brasileiro não tem muito o que falar, né? Não dá muito, vamos dizer assim, muita volta para eles. E agora com o Lucas, estou desde o começo, né? O Lucas, ele teve sempre uma base em pé, né? Desde quando ele começou, eu sempre dei aula para ele de wrestling, né? Voltado, mas eu saí um pouquinho por causa de algumas coisas particulares minhas, referente a estudo, algumas coisas. E eu voltava. Aí ele falou, professor, tem como dar uma aula que eu vou lutar com um cara lá do Brave e tudo. Ele assim, eu vi as lutas, falei, porra, Lu, tem que dar uma lapidada nas técnicas aí, porque esse cara aí que ele vai lutar agora, ele tem uma escola mais russa, assim, mais de leste europeu, de wrestling. Então ele praticamente Khabib, vamos dizer assim, o Khabib faz o mesmo jogo, né? Que é grampear, ficar ali. Quem vê de fora fala que é um jogo feio, né? Fica parado, mas é um jogo que funciona. Entendeu? Então a gente treinou para isso, tá mais que preparado já, né? Sempre teve, tá com as armas afiadas. Fala, vocês estão com as armas afiadas e calibradas, agora tem que botar em prática. Isso e ir para cima e trazer a vitória. Sim, esse cara é do Quirguistão, né? Ali tem história também, né, nesse ponto. Né? Daguestão, Mongólia, Uzbequistão, eles têm um esporte de luta como princípio ali mesmo cultural deles. É um esporte parecido com o wrestling, com a greco-romana, e eles são bastante competitivos também, né? E essa luta vai ser uma luta bacana. Com certeza. Uma coisa que eu acho bacana, um ponto assim,
que é bem aquela coisa do artista marcial, da honra marcial. Sempre que eu venho aqui vai ter um treino teu, porque geralmente eu saio do meu recreativo, aí vocês entram. Eu vejo que a galera tem muito respeito pelo horário, né, e leva muito a sério e tal. Eu acho que você tem um aspecto disciplinar. Isso daí é uma coisa muito marcial, né, cara? Então eu acho legal também. Então, o pessoal até ri um pouquinho, né? Porque o pessoal fala, mas é um esporte que não é um esporte de tradição oriental, né? Que você vê esse karatê, judô, né? O pessoal tem uma mais disciplina hierárquica, né? E eu trouxe isso, como o meu professor, ele tem uma raiz do judô, e eu quis trazer isso para mim. Então, todas as aulas minhas, eu quero o horário, né? Começo lá na frente, eles cumprimentam, começo o treino, na hora de terminar também. Então, é muito gratificante para mim chegar numa equipe, qualquer elas que seja, né? E o atleta tem toda esse respeito pro professor que está ali na frente, né? Não só eu, mas como todo outro. E que respeite, assim, as normas. Aí o pessoal, mas você é chato. Eu falei, não sou chato. O pessoal tem que entender que quem está ali na frente é para passar algum conhecimento, né? Aí eu já não deixo cruzar o braço, não faz. Os caras falam pra você, né? Fala, não cruza o braço, se cruzar o braço vai pagar, não sei o que tem. Aí os paga muito. E é isso, o pessoal até gosta na hora, tipo, vira uma brincadeira, mas aquela brincadeira sadia, né? Aí o pessoal aprende e depois vai de boa. Isso aí. Na verdade, eu queria muito te agradecer, assim, a gente teve um papo até legal, longo aqui, bom, sei que você estava muito à disposição, a gente já tinha combinado, queria que você deixasse tua mensagem aí pro canal Chama, e eu vejo a importância do seu trabalho, e eu vejo o seu trabalho aqui na Team Mineiro, quantos atletas evoluem com ele, né? A gente vem em situação de luta, no LFA a gente já viu várias situações que precisaram do wrestling ali, ou até mesmo de uma queda passa-pé, alguma coisa, e o cara foi bem ali. Então é isso. É o diferencial, né? É o que na hora que aperta, eu falei, mano, só posso usar isso. É o que ele vai usar, né? Pessoal, só tenho a agradecer a você, ao canal Chama MMA. Pessoal, assiste aí, dá um link, curte a gente aí e vamos nessa. Isso aí, galera. Chama!